segredo de ter, né, um relacionamento saudável começa quando duas pessoas elas estão dispostas a olhar para a própria sombra, né? O que que é a sombra? A sombra ela nasce da nossa dor, né? E todo mundo tem dor dentro de si, né? Bastante. Bastante, exatamente. Então, o Joel, por exemplo, né, ele achava que era muito Sim, desconstruído, assim. eu me achava extremamente esquerdomacho. Eu tô brincando. Sim, eu me achava muito desconstruído em relação. É porque eu achava, né? É porque, assim, comparado às pessoas que você Isso, estava exatamente. convivendo, em Eu era muito determinada desconstruído. fase da sua vida, você realmente era muito Sim, desconstruído, sim, né? sim. E quando o Jorge se Fato. conheceu, já se conheceu no meio, assim, Do caos, né? do caos, exatamente. E minha irmã, a gente estava, né, sobrevivendo em Florianópolis, sem ninguém, assim, e tentando, né, se encontrar profissionalmente, né, não queria trabalhar no sistema, não queria virar CLT, né, e aí a gente estava realmente, assim, uma transição bem fodida. E o João também, né, tava querendo realizar, Mudar mudar de de vida, vida, realizar meus sonhos. as Na seus época era sonhos. um, mas acho que o verdadeiro sonho é liberdade, assim, né? Tipo, Sim, ser quem a gente quer ser, né? Acho que esse é o isso, maior sonho, assim. sim. Que E você era isso achou que que era através da música, isso que eu né? achava que era através da música, ou só também, de qualquer forma, eu viria pra Florianópolis, né? Seja com música ou não música. Mas sim, através da música, eu acreditava que sim. Sim. E Mas eu, na época, eu também não, a gente ainda tava, né, nessa transição, assim, de se conhecer, né? Então, assim, foi bastante caos mesmo. sim, E o que foi legal foi, né, nesse caos, você não me julgar, né? Na época, você, né, quando a gente estava se conhecendo, principalmente, já tinha muita bagagem, né, de um sim, relacionamento antigo que acabou comigo, assim, sim. e então ele recebeu primeiro três Mas a gente nãos. tem que lembrar também de como a gente se conheceu, eu também estava enrolado naquela Ah, felicidade sim, toda. exatamente. Então, Então, sim, mas você levou três não na isso. época e reagiu de uma forma diferente, né? Normalmente as pessoas elas buscam vingança. Que inclusive foi o motivo do qual eu tava querendo te queimar. Exatamente, exatamente. Então você foi diferente, né? Foi persistente, só que não de uma forma Psicopata. psicopata, né? Foi de uma forma romântica, fofinha, né? Passando segurança, né? Sim. Só que assim, mesmo tendo teu lado príncipe, obviamente, né, todo relacionamento real envolve sombras, envolve dor, né? Então, uma das coisas que aconteceu no começo do nosso relacionamento, né, foi obviamente você se confrontar com a parte que ainda projetava a mãe, Misógino. misógina, né, a parte que foi magoada, machucada pela mãe, que projetava essa Exatamente. dor em mim, sendo que não era uma Exatamente. dor que eu te causei, né, sim, outra pessoa. Exato. Exatamente. E eu também projetava muito, O que se repete muito nos relacionamentos, né? Tipo assim, os nossos mentorados, eles. É muito isso, né? sim, com certeza. É sobre entender que não existe relacionamento sem que hajam duas pessoas dispostas a olhar para as próprias sombras, né? Exato. Então, tipo assim, as pessoas veem o João me tratando super bem, sendo gentil, né? Sendo, né? Esse cara incrível que ele realmente é. Mas é E eu que. também, né? Obviamente, só Sim. que veio uma bagagem, né? Tipo assim, acompanhada e acho que foi a nossa disposição a ter paciência um com o outro, né? De se abrir, de falar. Que é a parte mais difícil, né? Principalmente Sim, a parte falar mais de difícil. emoção, Sim. E ser da dor. sincero, ser Isso. honesto, principalmente, né? Então, essa é a base de qualquer relacionamento bem sucedido. E, obviamente, que para pessoas que são vítimas de abuso infantil, tanto sexual, emocional, né? Tudo isso é muito difícil, né? Você crescer, ser um adulto que se abre, né? Que fala sobre as próprias emoções, sendo Sabe se que relacionar. sabe se relacionar, sendo que na infância, quando às vezes se abria, acompanhava, né? Então, às vezes, essas habilidades que a gente precisa para se relacionar, né, meio que são tiradas no próprio relacionamento que a gente começa a ter na nossa infância com nossos familiares, com nossos pais, né, com nossa própria mãe. Então, nossos pais deveriam regular nossos sentimentos, ajudar a regular nossos sentimentos, né, ajudar a gente se amar, né, quando acontece o oposto, né, eles acabam Fazendo a gente se odiar, se né? odiar, exatamente, né? Então, a nossa existência, Exato. como se a nossa existência fosse a culpa dos problemas deles, né? Ou que ter um filho é um peso muito grande. Né?
Esse é o... sim. O que é realmente, né? Sim, Mas se é um adulto escolhe, né, ter um filho sem condições de cuidar, então a culpa não é do filho que nasceu, né? E sim do adulto que decidiu ter um filho nessas as condições. consequências, né? As consequências, exatamente. Então, é isso que eu falo, né? A gente vive muito, assim, esses relacionamentos superficiais onde as pessoas são objetos, tipo bonecos, né? Então, um filho não é um boneco que você coloca de lado, assim, quando você não quer mais brincar ou quando tá cansado, né? Ele vai ter necessidades no momento inconveniente, né? Às vezes você quer dormir, tá, né? Tipo assim, cansado do trabalho, ele tem que cuidar de um bebê, sim. Sim. Por isso não tenha bebês. Até você ter uma estabilidade financeira para Condições. você poder cuidar, entendeu? Tipo assim, porque o tempo tá correndo, aí tu adota. Ah, não sabe, não tem mais como gerar um filho, então adota com 45 anos, melhor do que ter com 25, 30 e depois ter um relato de merda com o próprio filho, tá ligado? Exatamente. E aí criar um ser humano de merda que vai ser merda no mundo. E quando a gente fala estável, a gente não fala emocionalmente. Sim, porque no final das contas, gente, todo mundo só tá repassando a própria dor. Né? Ah, fizeram isso comigo, aí eu me torno nisso, aí eu repasso a dor, né? Exato. Então todo mundo sempre sucumbindo na própria dor e repassando essa dor. Então não, a gente não precisa se preocupar em não ter filho, a gente precisa se preocupar em ter um e não poder proporcionar o que ele precisa para se tornar uma pessoa decente, né? E ter um relacionamento decente, né? E que não baseie em mentiras, porque as pessoas elas querem mentir, elas não querem admitir que tiveram realmente um filho, né? De forma responsável, Sim, né, e com as intenções erradas, exato. e depois elas se enrolam nessas mentiras, né, e contam histórias para si mesmas de, sou uma boa mãe, eu fiz o que eu pude, o que é uma verdade, né, mas acho que primeiro precisa se arrepender, né, Isso. de Assumir as genuinamente consequências, né? assumir a responsabilidade também, ser Isso. sincero, e aí sim você começa a ter compaixão consigo mesmo e é nesse processo de auto-perdão, né. Mas em qualquer relacionamento, né, seja romântico, seja com um amigo, você sempre vai refletir espelhos dos seus pais, né, de filhos dos seus pais sempre, né? O subconsciente sempre vai mandar pessoas que vão espelhar esse relacionamento justamente com uma tentativa de curar, de ressignificar, né? Porque quando você se torna um adulto, por exemplo, eu sou uma adulta que começa a relacionar com pessoas tóxicas, né? E se eu consigo me tirar desses relacionamentos e manifestar um relacionamento saudável, é porque eu de fato curei raízes, né? Profundas, né? Profundas, exatamente, né? E o relacionamento bem sucedido, gente, nunca é um relacionamento que, nossa, tá durando 20, 30, 40 anos. Não, gente, relacionamentos bem-sucedidos de ambas se curam, onde duas pessoas entram no relacionamento e saem duas pessoas completamente diferentes, mas Cresce. né, crescem juntas, mas não no sentido negativo, né? Tipo assim, no sentido positivo. E esse é o nosso caso, tipo assim, quem eu era há 5 anos atrás, quem você era 5 atrás, são duas pessoas completamente diferentes. Exato. A gente cresceu muito um com o outro, né? E se não há esse crescimento em duas pessoas, né? Tipo, eu não falo nem financeiro, de construir império, tem que construir não sei o quê, tem que Empresa. ter, nossa. Tudo bem Claro que que a é gente legal, a construiu gente isso, construiu né? isso Mas também, não mas não é precisa ser, você precisa virar milionário junto, entendeu? isso, Claro que a gente exatamente. também tá pra isso, Mas mas a questão não é essa, não a é questão essa. é o que a gente construiu emocionalmente junto um com o outro, né? E como a Exatamente. gente se transformou, né? Porque quando a gente começou o relacionamento, nosso relacionamento. Sim, a gente era bem quebrado, assim, exatamente. Mas é isso, sabe? Eu acho que é uma consequência, porque a gente nunca pensou, a gente precisa ficar milionário, a gente precisa não sei o quê. A gente só queria ter alguém que aceitasse a gente do que a gente fosse. Exatamente. Porque não adianta nada eu criar um império com uma pessoa que eu não me sinto, que eu me sinto sozinha, sabe? Tipo, que me estressa, né? Que acaba com a minha saúde, tanto mental, física, entendeu? E a forma de como a gente faz dinheiro, né? Seja também desgastando nosso próprio relacionamento. Então não é isso. Nosso Exato. relacionamento se fortifica através do nosso trabalho, conecta a gente ainda mais Mas através do nosso trabalho, né? E tudo que a gente constrói juntos é meio que nossos bebês, assim, sim, sabe? a gente fortalece mais ainda o nosso laço. Querendo ou não, Exatamente. tipo assim, é É isso. consequência. Exatamente. E para mim sempre, para nós, né, sempre Sim. esteve muito claro também a questão de um dia que a gente tiver filhos, vai ser quando a gente tiver, né, uma nossa estabilidade financeira, Sim. vai ser no momento certo, né, ter essa responsabilidade, porque eu entendo que eu sou um ser humano e que eu, como qualquer outra pessoa, como você também, a gente pode sucumbir à nossa dor e passar ela adiante. Sim. Então eu falei, não, eu não vou
ter um filho antes de olhar para minha dor, antes de fazer um relacionamento dar certo com o meu parceiro, porque mesmo a gente se separasse, né, eu saberia Exato. que é uma pessoa que se ficasse pro resto da minha vida, né, porque Porque é o uma filho é uma conexão ligação para eterna. sempre, Exato. sempre. No mínimo 18 anos, No mínimo. entendeu? E depois ainda é porque respinga, né? Sim, sempre. Então, tipo, não, uma pessoa que eu sei que marcou minha vida para sempre, de qualquer Isso. forma, entendeu? E que eu posso confiar para sempre e que me honra profundamente, né? E isso é muito raro, Exato. né? Encontrar isso. E no nosso relacionamento a gente teve que aprender a renascer juntos, né? Então, toda vez que a gente tinha uma briga, um desentendimento, claro que foi difícil muitas vezes, né? Porque são muitas projeções, mas a gente sempre conseguiu se encontrar de novo, né? Tipo assim, a gente sempre conseguiu ser vulnerável com o outro, Sempre. sabe? Tipo, e enxergar através das ilusões, porque a Esses gente programas mentais são bem fortes. são. Quando vem os gatilhos, que nem. Eu acho que vale a pena falar, porque quando a gente entrava em conflito, assim, a primeira coisa que eu fazia era repetir o que meu pai me ensinou, não quero fugir. É, Então, tipo, exatamente. Sim, mas tipo assim, você fugia parcialmente, isso, né? claro. É tipo assim, acho que a gente replicava os padrões dos nossos pais, mas pelo fato de a gente fazer um shadow work, a gente Isso. olhar para nossas sombras, é como se uma parte nossa fosse maior que elas, né? Isso. Por isso que a gente sempre volta, Exatamente. né? A gente volta pra nossa verdade interna, né? De saber que Quem a gente é, o que a de gente quem a passou, gente é, o que a gente a nossa passou, força. isso. E também, tipo assim, né? A gente já se conheceu em circunstâncias, né, bem assim, né, onde estava sendo testado também o Sim, tempo tudo. todo, se a gente for Tipo sincero. assim, eu pedi o sinal pra Deus e ele te bagou na minha vida, né? Tipo Sim, assim, foi forte. foi muito forte, gente. Quando Deus fala contigo, Foda, né? hum, Sim. tipo assim, não tem como explicar, tu só sente. É Foi um basicamente isso. delivery mesmo. Exato. Foi assim, foi na porta de casa. Tava quase voltando pro meu inferno pessoal. Só eu falei, Deus, ou tu existe, ou eu não sei o que eu faço mais na minha vida, né? E aí, tipo assim, uma semana, bom, na porta de casa, literalmente, a gente Eu penso. passando pelo inferno da nossa vida, né? Sim, acho que é bom deixar bem claro, assim, que foram as suas decisões, né, foi o Sim, fato de você agarrar a oportunidade que o universo te deu de te mandar uma pessoa que te confrontou com suas sombras, né, porque é isso que te deu a mudança, não a minha presença em si, sim sim. O o conhecimento que tu me passou, né? exatamente, falar da sua shadow worker, né? Então Exatamente. o universo foi lá e te mandou uma shadow worker na sua vida que ia te confrontar com o fato da sua mãe tá te sugando, que ia te Exato, confrontar com o fato dos seus amigos tá te sugando, exato, te confrontar com verdades quais que você já sabia, só que estava evitando, né? Por pra não causa ficar da dor, sozinho. para não ficar sozinho, exatamente. E então tinha dois caminhos, né? O universo poderia ter me mandado na sua vida, né, com as melhores intenções, porque era exatamente isso que você pediu, que você precisava, né, para ter uma vida nova. Sim. Só que o seu ego, o seu medo poderia ter projetado, poderia ter, né, que nem a gente falou. Sim, e durar onda lá. Oi? E durar onda quando os caras tentaram te Isso, tá na queimar. onda de quem, exatamente. Exato. Tá inseguro quando eu te. Me rejeitou 2, 3 vezes. Sim, exatamente. Então, Exato. teve várias vezes que meio que o medo tentou te cutucar ali, né? E que você foi mais forte, você acreditou em Deus. Você falou, não, Exato. Eu isso vi o sinal. é um sinal, tá ligado? É um presente, é uma pessoa que vai mudar minha vida. Eu vou Exato. confiar nisso, tá ligado? Tipo assim, até porque você também não se cegou, né, pelo medo. Sim. Tipo assim, você sabia quem tava do seu lado, sabia que os meninos não eram confiáveis, Exato. sabia que a sua mãe não era confiável, Isso. né? E eu sabia por que eu tinha saído da onde eu saí, por que eu estava Exatamente. lá. O que que estava lá, exatamente. Exatamente. Então, normalmente as pessoas me atacariam, né? Quem você confronta com a sombra normalmente te ataca ou projeta, né? E uma pessoa madura não, uma pessoa madura vai te agradecer, né? E foi isso que aconteceu com o Foi. Joel, né? E aí, né? E também que do lado machistinha, Exato. lado misógino, Exato. teve que se confrontar com muita coisa, Sim. né? Tipo, da sua infância, com abusos, Tudo. muita coisa, né? Negligência, Negligência, abuso. muita coisa, assim, gente. E então tem que ter muita coragem, né? Por isso que eu falo, tenham relacionamentos, se elas querem ter relacionamentos pra fugir, mas não, cara, o relacionamento vai fazer você se confrontar Ainda mais. ainda mais, né? Porque o relacionamento, o teu parceiro é o teu espelho de tudo aquilo que você não curou.
né? Por isso que o relacionamento tem esse potencial gigantesco de cura, né, de duas pessoas, né? E só que quando a gente usa o relacionamento para outro propósito, né, que é para preencher um vazio, Substituir substituir alguém. alguém para que ele não é feito, né? Não é feito para isso, sabe? Tipo assim, se você quer preencher seu vazio, você vai ter que fazer um trabalho também, né? Mesmo que o relacionamento que te desafia. Foi um dos desafios, né? No começo que a gente falou, no começo do nosso relacionamento, foi eu justamente projetar minha mãe. Tipo, Sim, e aí para você poder estar no relacionamento comigo, você teria o quê? Se confrontar provar. com a dor da sua mãe, entendeu? Que foi Exatamente. muito doloroso, E né? a ideia, né? Tipo assim, a nossa mãe sempre sobe ainda. Sobe, claro. Sim. É a ferida maior ferida da humanidade, né? Tipo assim, os nossos pais, né? Tipo, a gente é fruto deles e não ser amado por eles é automaticamente achar que existe algo de errado com a gente, Sim. né? E aí a gente se cria o auto-ódio e todo mundo sente que nunca foi amado pelos pais, nossos pais também, e os pais dos nossos pais, assim, infinitamente, né? Então, por isso que eu falo, né? Tudo na vida, se você quer ser feliz, tudo na vida vai te levar para o mesmo caminho, vai te levar para o caminho da presença, para suas emoções, presença para sua dor, né? Explorar o seu mundo interno, né? E não o oposto que é fugir, né? Então, por isso que duas pessoas que fazem esse trabalho, né? Que se confrontam com a própria dor e que usam o outro para não passar por isso sozinho, porque eu acho assim que se existe alguma coisa que é lindo de você poder fazer com outra pessoa é de passar pelo inferno juntos, Sim. né? É de você ter alguém que carrega a sua cruz junto com você. Exatamente. Porque eu acho que o foda não é você passar pela dor, eu acho que o foda é você passar por sozinho, né? Exato. Então eu acho que isso já é um presente, assim, sabe? De Exatamente. alguém atravessar o deserto com você, o vale da morte com você, Exato. e não soltar a sua mão, sabe? Quando as coisas ficam difíceis. E de amar você mesmo conhecendo as suas sombras, mesmo conhecendo os seus lados mais feios, assim, Isso. sabe? E as suas vulnerabilidades, entende? Então, não é sobre perfeição, sabe? E eu tive Performance, né? performance, exatamente. A gente não tá performando, sabe? O que a gente tem é real. E as pessoas sentem que a gente tem é real. E por isso que a gente, né, que eu queria fazer esses vídeos também, tipo, para ensinar e falar para as pessoas, ei, tipo assim, eu fiquei 10 anos solteira, né? Eu tive só um relacionamento bosta atrás do outro. Fui humilhada pelo meu ex-namorado, né? Traída, humilhada, crucificada, tipo assim, eu sempre tive o dedo podre, né? Tipo assim, então, só que eu não me satisfiz com isso, né? Eu falei, não, eu vou mudar a mim mesma, né? Eu vou mudar a parte de mim que precisa de cura, né? Eu vou acolher ela, eu vou dar presença e eu vou me transformar eu me curar tanto que eu vou ser capaz de manifestar, né? Um homem que vai refletir esse meu alto amor. E de fato foi o que aconteceu. E dentro do nosso relacionamento a gente só aprofundou ainda mais esse aprendizado, né? De se tornar autoconsciente das próprias sombras, Exato. das próprias projeções, né? E conseguir atravessá-las juntos. Exatamente. Exatamente. Se você gosta desse tipo de assunto, é só entrar no nosso site, lá a gente tem a hipnose, a meditação guiada, E que diversos produtos para empoderar você. exatamente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!